Bom dia. Agora vocês vão conversar sobre parto. Pode ir, sim. Aninha, como que o parto pélvico ele entrou na sua vida, assim? Teve uma experiência, eu atendia poucos pélvicos durante a residência, mas sempre era algo que gerava um pouco de empolgação, porque era raro, né? A gente tinha muito mais cesariana por pélvico, obviamente, como na maioria dos locais. E não tinha opção de versão cefálica, enfim, em um dos locais que eu trabalhei. Aí, na residência, quando terminou minha residência, eu continuei dando plantão onde eu me formei por mais um ano. E num dos primeiros plantões que eu assisti, eu já sabia sobre parto pélvico verticalizado. Não sabia muito sobre as manobras, mas eu sabia minimamente que, deixando verticalizada, estando numa posição boa o bebê, ele poderia vir e que existiam manobras a serem feitas. Eu sabia as manobras do parto litotomia. Uhum. Então, assim, eu não seria uma coisa que eu sozinha num plantão faria, mas se tivesse algum outro colega lá que topasse, a gente poderia pensar um pouco junto. Só que eu estava no plantão com 3 dinossauros, os 3 olharam para mim e falaram: você está sozinha aqui se você não quiser operar. Então, um deles enfiou a bunda do bebê de volta, estava saindo já, era um pélvico completo, um pélvico franco. Enfiou a bunda do bebê que já estava uns 4 centímetros, 5 centímetros para fora de volta. E eu operei, eu tirei ele na cesárea. E era bem no começo mesmo do ano de residência, né? Então, o R1, coitado, nem estava lá para instrumentar, não teve oportunidade nem disso. E me marcou muito isso, eu me senti sozinha naquele momento. E eu falei: eu não vou deixar isso continuar acontecendo. Aí naquele mesmo ano teve no Se a Parto Online, ainda estava sendo 100% online, foi o último ano que foi online, uma palestra da Betty Ann, que falava sobre o parto verticalizado e falava sobre algumas das manobras. Aí eu falei: se aparecer outra aqui, eu vou falar que eu vou fazer, e vai ser assim, e acabou agora, porque eu vou começar a estudar mais sobre isso mesmo. Aí continuei estudando, fui ver vídeo, ver coisa, fui ler artigo do Frank Leuven, fui atrás mais. Aí nos últimos plantões que eu dei, fiz mais de um ano dando plantão nesse hospital. Nos últimos plantões, deve ter sido o penúltimo plantão que eu dei nesse hospital, apareceu um pélvico surpresa, chegou nascendo, e aí eu falei: cara, ninguém vai botar a mão aqui, tipo, vamos bancar, é isso. E nasceu bem, nasceu ótimo, nasceu direto, não tive que fazer nada. E logo depois, assim, começaram a surgir de novo os cursos presenciais. Eu fui pro curso da Maíra, que foi inclusive onde te conheci ao vivo. E desde então nunca parei de estudar sobre pélvicos. Virou um hiperfoco, porque foi uma coisa que eu me senti negada antes. Eu me senti impedida de praticar em algum momento. Sendo que eu já tinha assistido alguns partos na residência, né? Mas enquanto plantonista, me senti muito podada. Foi por revanche, né? Então. Foi uma espécie de revanche pro meu ascendente escorpião. Legal, sabe que um dos primeiros contatos que eu tive com parto pélvico verticalizado foi uma análise de vídeos no Se a Parto Online, que foi o David e a Rixa analisando os vídeos de parto pélvico. Eu acho que foi o mesmo, Se a Parto. Eu acho que foi. Que era online também. Sim, acho que foi. E tinha a Betty Ann, eu acho, falando também. Eu acho que eram os 3 conversando, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Lembro que tinha uma apresentação dela falando do Crowning Touch. E eu conversei, eu lembro disso, eu conversei com os meus colegas do plantão, que a gente tinha um plantão bem organizado de pessoas mais jovens. Eu saí daquele outro plantão, eu falei, daqui eu não vou continuar, não dá pra viver assim, né, desse jeito. Tipo, se eu sou a residente do 4º ano deles, não vou ser assim, não vou ser mandada desse jeito. Aí a gente formou um grupo de plantão um pouco mais jovem, em que eu falei: galera, e aí, se aparecer um pélvico, tudo bem, beleza? Beleza, tudo bem, tranquilo, a gente tá lá para o que você precisar. Então, vamos nessa. Você sabe, já atendeu? Já atendeu, já atendeu, já. Então, vamos nessa. Que cada um sabe, vamos lá. Você tem quantos anos de formada? De GO? 4 anos. 4 anos.
existe uma ideia de que quando a pessoa acaba de formar, ela tem uma visão pessoal, assim, de capacidade técnica que vai diminuindo, né, a autoconfiança dela ao longo do tempo, né? Dunning-Kruger. E ao mesmo tempo, quando a experiência da pessoa vai aumentando, essas curvas vão se cruzando, né? Como que você enxerga isso na sua carreira ou na sua visão? Eu não sei se ainda deu tempo, assim, de você ter uma visão sobre isso, mas me fala. Eu acho que eu já tive, em algum momento, passei pelo topo da minha autoimpressão sobre o que eu sei e tudo mais. Eu acho que eu já tive um momento de, meu Deus, eu sei muita coisa, eu tô pronta para tudo, e é isso. Hoje eu tô mais num momento que, ok, eu sei alguma coisa, mas eu com certeza não sei tudo, com certeza eu preciso aprender muito mais, com certeza eu preciso continuar junto de pessoas que estudam, porque eu acho que a gente tem que ser muito modesto, muito saber que a gente é só um pontinho no meio de um grande conjunto de pessoas. A gente é só um pontinho ali no meio de um grande círculo de pessoas. Às vezes a gente está mais próximo de alguém que sabe bastante coisa e a gente pode se aproveitar disso. Às vezes a gente está se sentindo mais sozinho. Às vezes a gente vai poder, de fato, compartilhar conhecimento com outras pessoas, né? Às vezes a gente vai estar ensinando alguma pessoa que sabe menos do que a gente, e a gente está aprendendo com isso. Tem que saber dar valor à sabedoria de quem não sabe muita coisa, porque ela vai te questionar coisas. Eu acho que a pessoa que está começando, ela ensina muito você a olhar para aquela mesma coisa de uma forma diferente. Sim. E talvez até se dar conta que você não tinha a profundidade necessária sobre um determinado tema, né? Mas eu confesso que me dar conta, inclusive foi um exercício assim que eu fiz de tipo conversar com profissionais que trabalham comigo há muito tempo e que são mais velhos do que eu e receber essa impressão, né, de tipo, olha, cara, olha, eu tive algumas situações que eu vivi com você quando você tinha acabado de formar, em que eu te achei irresponsável ou arrogante. Então, esse excesso de autoconfiança, a gente precisa ter muito carinho com ele, né? Assim, para não matar a fadinha, mas ao mesmo tempo também para não deixar aquilo subir a cabeça ou te colocar num lugar de vulnerabilidade, não só para você, mas principalmente para as pessoas de quem você está cuidando, assim. Eu acho que o parto pélvico, ele é algo muito fácil de deixar a gente nesse lugar, né? E talvez acho que o maior desafio é manter essa chama acesa, continuar trabalhando com isso, assim. Acho que o exercício da obstetrícia em si, ele demanda muita energia, né? Então, conseguir ter energia suficiente para continuar praticando e trabalhando, mas ao mesmo tempo ter energia para poder se questionar e continuar aprendendo. Eu acho que no fundo, né, você falou dinossauro, talvez seja uma pessoa que a gente chama de dinossauro, mas que ela de fato, ela parou no meio de um lugar dessa curva e estagnou, né? E ela não se questiona sobre as coisas que ela faz e não deixa entrar novidades, né? Mas eu já aprendi, eu já aprendi muito com pessoas assim que estão lá há muito tempo, que tinham visões de mundo assim da obstetrícia um pouco diferente das minhas, né? Eu acho que varia, né? Mas a gente tem que ter respeito assim com quem esteve ali antes da gente, né? Eu acho que a versão daquela pessoa que a gente conhece quando você chama ela de dinossauro é uma versão muito diferente, por exemplo, da eu dela de 30 anos atrás, talvez. Será como que você vai estar daqui a 30 anos? Sei. É impossível saber.
Mas a pessoa não era só um dinossauro por conta de uma situação como o parto pélvico. Se fosse esse o problema... Talvez há 30 anos ela fosse uma jovenzinha entusiasmada, com vontade de aprender, e aí ela teve uma experiência péssima e não conseguiu ressignificar aquilo. Eu acho que a obstetrícia é um negócio extremamente traumático, sabe? É. E a gente entra sem ler o contrato antes. Aí quando você está lá dentro, você lida com a morte, com a vida, com a morte de novo, com outra morte, e ninguém te avisou antes. Eu acho que isso mata muitas pessoas por dentro. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça é isso aqui. É eu gastar um tempo, um dinheiro também, uma disposição, né, ter uma disponibilidade para eu conviver com pessoas mais novas do que eu, que nem hoje. A gente estava lá com uma residente. Podia ter mais, né? Uma residente com parteiras, pessoas que têm uma experiência bem diferente da nossa, que trazem um outro olhar, que me lembro da época que eu era igual a elas, que eu não tinha aquela vivência, não sabia daquelas coisas. Me resgata e eu lembro, poxa, eu já estive nesse lugar. E também, se eu sou uma pessoa que há muito tempo não faz uma assistência como dando plantão, né, enfim, que eu não estou lidando com emergências todos os dias, eu não me vejo em outro lugar senão fazendo cursos dessas emergências com certa continuidade. Ok, não preciso fazer tantos igual eu faço, mas para eu não esquecer, que são coisas que eu não posso esquecer, que eu não posso achar que eu esqueci, porque eu estou lá para isso. Que o parto normal, tranquilo, do cefálico que desce escorregando, não era nem para eu estar lá. Eu só acho que assim, que as outras pessoas que você conhece na sua jornada, elas estão em lugares que você eventualmente nunca passou por eles, né? Assim, inclusive eu não acho que existe uma trilha única de construção de conhecimento, não, né? Definitivamente não. Então, eu não acho que você vai evoluindo seu Pokémon até que você vira fulano de tal. Você vira você mesmo, né? Mas é mais ou menos isso. Não quero parar de evoluir. Mas a gente precisa conversar sobre a entidade compradora compulsiva de cursos, amiga. Você vai fazer Serenidade Clube? É uma denúncia e um compromisso, tá? Ela vai escrever aqui embaixo quando ela tiver assistido todas as aulas. Tá bom? Tá bom? Então, tá bom. Eu vou ficar igual aquela pessoa que fica lá, cadê a próxima aula do curso? Exatamente. E aí, mas liberou a próxima aula do curso? Eu paguei, cadê a próxima aula do curso? E eu tenho que gravar as aulas. Mas Cardio-Lovers eu terminei na primeira turma. Consegui. É isso. Consegui. São 3 jornadas online, né? Você fez o Cardio-Lovers, Obstetrícia Pro. Assisti as aulas que é igual essas daqui. E a mais presencial é diferente, né? É. Presencial é mais legal. E Serenidade Clube. Combinado. Combinado. Nisso eu também tenho que dormir, assistir os partos, descansar. Viver a vida, Viver né? a vida. Comer. Comemorar seu aniversário. Comemorar meu aniversário. E aí, bora? Comemorar. Parabéns, Aninha. Feliz aniversário, viu? Feliz aniversário.